sobre quem é de Deus, quem não era, né? Que era filho de Deus lá de pessoas ímpias, né? E assim, sei lá, é muito bonito ver esse tipo de atitude, né? Obrigado pelo carinho, Érico. E qual é o nome do teu sogro, Érico? É o Jailton. Jailton, senhor Jailton. Você é de qual local? Somos da Zona Sul, né? Próximo ao Campo Limpo aqui. Tu tinha dito, Na Porra Redonda. Senhor, eu sou de... Aqui é a região aqui do Ipiranga. No Ipiranga? Ô, Eric, deixa eu te falar uma coisa. O irmão Jailton não conhece o Rubens, então eu gostaria de ser bem breve, mas dizer quem sou eu pro irmão Jailton, para que ele saber com quem que ele está conversando aqui no YouTube. O irmão Jailton, eu sou a pessoa que trabalhei no rádio a vida toda, sabe? Eu nunca tive outro emprego praticamente, só rádio. E no rádio eu descobri muitas coisas sobre o mundo, sobre o planeta, e normalmente não se fala, né, nas esquinas, não se fala vamos dizer assim, não se fala no próprio microfone da rádio, na televisão. Eu descobri muitas coisas. E eu lancei um DVD em 2009 relatando essas coisas que são obscuras no processo de governo do planeta. E ao mesmo tempo que eu era radialista, eu me converti ao evangelho, à igreja evangélica, em 1980 eu me batizei em 88, me converti antes. E o que ocorre? Eu fiquei na religião evangélica até agora, há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu resolvi sair quando eu comecei a ler a Bíblia, mas não mais os pedacinhos, eu comecei a ler a Bíblia inteira, entende? Então, eu fui vendo coisas na Bíblia que, por incrível que pareça, Sr. Jailton, estão diferentes e até contrárias a algumas práticas que eu mesmo fazia na Batista e na Assembleia. E hoje eu tenho feito vídeos e mais vídeos para a internet, muitos vídeos mesmo, colocando o meu ponto de vista a respeito do que eu entendo das Escrituras. Mas não para convencer as pessoas de que eu estou certo, apenas para que as pessoas tenham uma opção de análise ou reanálise do que está na Escritura. Eu entendo, irmão Jailton, que quem escreveu os livros teve mais unção do Espírito Santo do que quem interpretou. Então, eu passei a perceber que as interpretações de Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley, Finley, Miller, Ellen, Tales, todos que surgiram depois, até os dias de hoje, elas seguiram preceitos colocados por esses homens, mas não o que está realmente na Escritura, e é isso que eu defendo hoje. E o Eric, esses dias aí para trás, ele começou a ler a Bíblia também assim, e começou a ver as coisas diferentes do que aprendeu, e hoje ele foi na casa do Senhor, ele falou comigo que se pudesse fazer esse hangout que ficaria feliz, né? Não para a gente ficar confrontando ideia nem nada, mas só para expor o ponto de visão a respeito das coisas da Escritura. E a gente está aqui nesse propósito, caso o senhor queira participar com a gente. Certo. Até porque a palavra de Deus, muitas pessoas interpretam como quer, né? Mas, por exemplo, você falou que o John Wesley, Calvino, Martim Lutero, eles não escreveram de acordo da maneira correta. Eu acho que foi o que eu entendi. Mas o que você me diz sobre a Bíblia do Martim, digamos que o Martim Lutero deu ensinamento, trouxe o ensinamento até nós, e o que é que você me diz que os pergaminhos do Mar Morto, que foi da época dos Essênios, muito antes de Jesus, eles buscados hoje para a Bíblia e tão igual à Bíblia de hoje, se teve tantas mudanças no decorrer dessa Bíblia para chegar até nós? O que é que você me diz sobre isso? Eu digo ao senhor, Jailton, que já começamos com alguns equívocos. Eu não creio que Lutero reescreveu a Bíblia. Eu creio que ele ensinou o que é errado do que está escrito nessa que o senhor tem. É nessa que o senhor tem. Quer ver uma coisa? Outro equívoco. O senhor falou a palavra de Deus. O senhor citou a Bíblia, não foi? Ou não? Como o senhor entendeu a palavra de Deus ou a Bíblia? Então, quando o senhor citou, o senhor usou a palavra assim, a palavra de Deus. O senhor falou a palavra de Deus citando a Bíblia, não é? Não, mas a Bíblia é o quê? Não, eu perguntei ao senhor se o senhor citou a palavra de Deus referindo-se à Bíblia, foi? Isso, exatamente. Isso. Então, agora, a palavra de Deus na visão do senhor
é a Bíblia. Eu pergunto, por quê? Porque o senhor leu na Bíblia ou porque alguém já vem falando isso há muito tempo? Não, é uma maneira de se falar, mas quando nós falamos, e o senhor entende, o senhor é inteligente, o senhor é um radialista. Eu não tenho um conhecimento elevado igual ao senhor. Mas nós entendemos que quando se fala da palavra de Deus, nós que proclamamos o Evangelho, nós que lemos, nós entendemos a Bíblia, que Jesus mesmo falou, eu sou a palavra, né? Jesus falou quem é a palavra? Hã? Se você ler lá, não está escrito? Sim, Jesus falou que a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a própria palavra. A palavra é o Salvador, Jesus. Exatamente. E não é a Bíblia, é a palavra, é um só. Não, isso aqui não. Nós lemos isso aqui e acreditemos que o conteúdo disso aqui é a palavra de Deus. O conteúdo que tem aqui é a palavra de Deus, correto? Ou estou errado? Errado. O conteúdo que tem aí é o Salvador que tem aí, que é a palavra de Deus. Não é o conteúdo. Sabe por que eu digo que está errado? Eu mostro para o senhor. Olha aqui. O senhor vai ver, por exemplo, em Apocalipse. Suas vestes salpicadas de sangue, que se chama a palavra de Deus. É a Bíblia ou o Salvador? Então, nós proclamamos o quê? Através de quê? De uma palavra. Nós falamos. Vamos entender. O que tem aqui é sobre Jesus. Digamos que você crê assim, vamos colocar nessa parte que você está certo. Isso aí nós não vamos... Não, eu defendo que Jesus é a palavra. Eu defendo isso, porque é isso que está escrito. Certo. Até aí resolvemos esse problema. Sim, pode prosseguir. Sim, aí... Não, por exemplo, a palavra é mais penetrante. A pergunta que eu faço para o senhor é essa. A pergunta que eu fiz ao senhor foi essa. Como o senhor fala que o que foi escrito aqui está errado, na época de Calvino... Não, o senhor está falando isso, não é eu? Deixa eu perguntar, o senhor me responde o que eu perguntei. Por favor. E como é que o senhor me explica que os pergaminhos do Mar Morto, que foi encontrado em 1947, era da época dos essênios, que se você conhece bem a Bíblia, eu não tenho o estudo que você tem. Mas se você conhece a história sobre os essênios, sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os zelotes, né? Eu fui uma pessoa que não estudei. Agora, como é que o senhor me explica os achados arqueológicos do Mar Morto, que foi bem antes de Jesus, que foi colocado ali, e depois que foi encontrar foi achado passagens inteiras do livro de Isaías, naquela época. Só que, comparando com nossa Bíblia de hoje, isso aí, se o senhor procurar a milhares de pessoas que entendem o grego, o aramaico, o hebraico, ele vai dizer que as passagens... Eu mesmo vi, num pergaminho, um pergaminho, eu mesmo vi. Que tem a passagem do livro de Isaías, de Salmo 101. E está correto igual está hoje. Então, eu não posso acreditar o que o senhor me falou, que o que está escrito na Bíblia hoje está errado. Se os pergaminhos... Mas, irmão, o senhor que está dizendo isso não fui eu. É o senhor que está dizendo que o que está na Bíblia está errado, não fui eu, não. O que eu disse para o senhor é que eles ensinam errado. Está aqui. Às vezes até o contrário. Eu nem conheço direito esse nome. O senhor que citou Calvino, John Wesley, Lutério... Ensinaram errado o que está aqui, ó. Eles ensinaram errado o que está aqui certo. Eu não estou falando que está aqui está errado, não. O senhor que está entendendo isso. Tá bom. Então, desculpa, eu entendi errado. Então, a Bíblia está correta. Está correto, tá. A Bíblia, a Escritura tá. Não, isso eu não discuto. Eu entendi. Ele quis dizer que, no caso, essas pessoas que eles citaram ensinaram errado. É isso. Ensinaram de maneira errada. Eu sigo a Bíblia da maneira que ela está. Não sigo da maneira que eu não conheço João Wesley. Eu não conheci John Wesley. Mas o cristianismo hoje... Mas o senhor aprendeu errado, só aprendeu que a Bíblia... É para eu ler. Está na Bíblia. Se meu pastor ele pregar uma coisa que não está na Bíblia... O que ele está querendo dizer é que hoje o evangelismo, o cristianismo hoje, é ensinado da maneira que esses caras que ele falou... É isso. Entendeu? Tá. A igreja hoje em si, os templos, são utilizados da forma que Lutero,
João não sei o que aí, que seguiram. Não, só se foi na igreja que você passou, na igreja que ele passou. A que eu passei, se meu pastor falar uma coisa que não está escrito na Bíblia, mas hoje em dia, pela Santa Ceia que tem hoje, pelo batismo... Então, aí você tem que ver alguns vídeos. Então você está entendendo uma coisa totalmente errada. Aí você tem que entender alguns vídeos. Ô, irmão Jair, escuta só uma coisinha, irmão Jair. Olha só, quando o senhor sabe que a palavra é Jesus, e o senhor sabe que é, quando o senhor fala que esse livro é a palavra, o senhor está fazendo uma blasfêmia. O senhor está tirando a posição do Salvador como palavra e dando ao livro. Mas no livro não está escrito que o livro é a palavra. É um exemplo, porque eles te ensinaram errado ao longo dos tempos. Mas isso aí, como é que fala? Influi na minha salvação? Eu digo que isso não, mas é tudo, não é só isso. Eu não adoro a Bíblia. Eu vou para a igreja, não é para adorar a Bíblia. Eu vou para a igreja para adorar Jesus. Agora, é errado eu ir na igreja para adorar Jesus? Olha, se o senhor for ler a passagem da mulher do poço, ela faz essa pergunta para Jesus, viu? Ela pergunta, onde devemos adorar? É em Jerusalém, que é no templo? Ou no monte? E ele diz, os verdadeiros, verdadeiro, adorarão em espírito. Nem no templo e nem no monte. Está escrito lá. Nenhum e nem outro. Nenhum nem outro. Está escrito lá, senhor Pedro. No templo não se pode adorar Jesus? Não pode adorar Deus no templo? O Salvador disse que não era para adorar no templo nem no monte. Se a palavra dele vale... Tá bom. Mas e por que Jesus ia adorar ao Pai no templo? Ele nunca entrou no templo, irmão. Hã? Jesus nunca entrou no templo. Ele era judeu, só entrava levita. Tá bom. Vamos para a Bíblia? O senhor fala que Jesus nunca entrou no templo. Nunca. Vamos ver aqui se o senhor está falando verdade ou o senhor está falando coisa incorreta. Vamos ver aqui. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos 11, 7. Vamos ver o que é que diz. O senhor falou que Jesus nunca entrou no templo. Não, nunca entrou. Vamos ver se o senhor prega a verdade ou o senhor está falando coisa que não é verdade. Chega aqui, Eric. Vem cá. Vem aqui, Eric. Vem cá. Vem aqui. Não, mas não é para debater, não. Não, vem aqui, Eric. Vem cá. Vem aqui. Vamos ver a passagem. Não estou debatendo. Não, nós estamos conversando. Fica à vontade aí, Eric. Pode já ter Jesus nunca entrou no templo. Nunca entrou. Minha esposa. Só que sabe quem entrou no templo? Eu vou dizer pro senhor. Zacarias, só ele. Ah, tá. Não é essa Só parte. Zacarias, sumo sacerdote. É o único que tem registro no Novo Testamento. Peraí. Jesus nunca entrou no templo? Não. Tá bom. Vamos ver se ele entrou no templo ou não. Eu acho que... irmão Rubens, o nome dele é José Ailton. Não, isso não. José Ailton? Não precisa, não. Só por... Mas eu já falei pra ele, já, colocar do céu. Vai procurar à vontade devagarzinho aí. Tá. Deixa eu ver onde é que Mateus. Não é Lucas, não? Eu coloco aqui. Não, eu não perdi aqui. Mas eu acho que Marcos, que eu falei, o que? Marcos o quê? 11. Eu falo 11 e 7. Acho que tem João também, tem várias passagens que ele entra aqui e fala aqui. Do templo? Com os cambistas, essa? Não. Ah, tá. O senhor já achou, né? Não, eu lembro de tudo, eu não acho, eu nem sei quais capítulos e versículos, eu não lembro. O senhor já achou, né? O senhor falou que ele nunca entrou no templo. Vamos ver se o senhor... Não, mas porque o senhor está equivocado, achando que ali é o templo. Não, tá bom. E quando os pais deles perderam ele? Não, cara, deixa. Outra coisa, o irmão Ailton, outra coisa que eu queria falar para o senhor. Aquele templo lá, o senhor acha que era igual a igreja que o senhor frequenta? Que tinha culto? Não, porque... Não, tinha um templo e a sinagoga, mas tudo era templo. Tinha o templo e a sinagoga, a diferença era... Mas tinha culto lá? Culto igual tem hoje? Hã? Mas tinha culto naquele templo? O pessoal ia lá cultuar igual hoje na Batista, na Assembleia? O que é que o senhor entende com o culto? O que?
Glória, glória, aleluia. Agora, oportunidade para as irmãs. Agora, Isso aí, louvando a Deus. Se louva a Deus no templo. Eu posso fazer isso aí em casa. Não tem nada a ver com mas o culto, quem que é o culto que o senhor acredita que sim? sim? Falou que se adora a Deus em espírito e em verdade. Eu posso estar aqui, posso estar adorando Deus. Eu posso estar na rua, estar adorando Deus. Se adora Jesus, a Deus em espírito e em verdade, onde você estiver. Quando nós vamos para a igreja, a adoração começa em casa. Agora, no templo... Bate palmas, saiu. Jesus falou, minha casa é chamada casa de oração. Ou eu estou mentindo? Não, mas falou o povo, não falou que era igreja, não. Ele falou que era o povo. É Isaías que fala isso. Minha É Isaías. casa de oração. Isaías é que fala. Jesus só citou. Vamos para a Bíblia. Isaías. E como não acontecera, voltaram Jesus em busca dele. Como não encontraram, eu estou lendo Lucas, começar Lucas 2, a partir do 46. E assentando no meio começar aqui. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo. Se você ler esse texto aqui, acharam Jesus quando ele menino no templo. Isso aqui você conhece de cor e salteado. Eu só estou dizendo que você já é uma parte que não é verdade. Você falou que Jesus nunca entrou no templo. Entrou, nunca entrou. Ele estava no templo, mas não estava do lado de dentro. Ele só entrava levita, irmão. Ô, irmão, pergunta ao seu pastor se quem não era levita podia entrar, irmão. Não, isso aí era para prestar sacrifício. Jesus não prestava sacrifício, ele era um sacerdote. Poxa vida, o senhor é conhecedor da Bíblia, mas o sacrifício era fora, irmão. O sacrifício era no local que fazia fogo. O sacrifício, meu amigão. Era fora. O sacrifício. Era fora, irmão. Era as gravuras. Deixa eu botar uma gravura aqui pro irmão ver. O levita entrava, o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Não tem nada a ver. É lá que é o templo. É lá que é o templo. É o Santo dos Santos que é o templo. O resto não é o templo. O resto é o pátio, é o pendre, é a porta. Tá. Posso ler? É o muro. É tudo. Deixa eu botar aqui para o senhor ver o templo como é. E o senhor sabe quem fez aquele templo? Foi Herodes. O templo de Herodes. Salomão fez. Davi não fez porque Deus falou que ele tinha mão de sangue. A mão dele era... Deixa eu ler aqui, para o senhor ficar bem claro. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, dizendo-lhe, sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele disse-lhe, por que é que me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? O senhor falou que não tinha, Jesus nunca entrou no templo. O senhor já falou uma coisa que não é verdade. Ele não estava dentro, irmão. Só levita podia entrar. Ele estava sentado no templo aqui. O templo, irmão, isso aí é o pátio, é a área exterior do templo. Ele nunca entrou dentro da igreja igual o senhor entra. É como se eu fosse da igreja e ficasse lá de fora. Irmão, o senhor é inteligente. O templo só tinha diferença da sinagoga pelo tamanho. O templo era o lugar de oração. Se não ficar, é porque eu não vou procurar, mas o senhor sabe que Jesus mesmo falou, a minha casa é chamada casa de oração e vocês tornaram um covil de ladrão. Se o senhor abrir lá em Isaías, nós vemos que Jesus chegou, pegou o livro que estava no altar, ali. Nós vemos isso. Se o senhor quiser que eu procure na Bíblia para... Na sinagoga, lá no templo, aquele cara batia nele, os caras mataram ele. Ele pegou o livro e leu o livro. Tá escrito. Foi na sinagoga, em Cafarnaum. Sim. E o que é a sinagoga? Não, mas o senhor está falando de templo ou de sinagoga? Sinagoga é escola, é local de estudo. Não, então, uma coisa ou outra. Sinagoga tinha 1000. Em todo lugar nessa Jerusalém. Templo que era um local de sacrifício da Aliança Velha. Sinagoga é uma igreja pequena, se o senhor não sabe. Eu creio que o senhor sabe. Sinagoga é igreja, irmão. A igreja veio com Constantino. Sinagoga, irmão, era um local de estudo, igual escola. Em Cafarnaum que ele entrou nela, em Isaías. Quer que eu abra aqui procure Isaías aqui, onde fala sobre o templo? O senhor vê? Ali não fala do templo, fala do povo. A minha casa será chamada casa de oração dos povos. A mesma coisa que o senhor quer distorcer aqui, que ali não é templo, o senhor está querendo distorcer. Jesus sempre... Quer ver? Eu vou para outro lugar.
falando sobre congregação. Vamos lá. O senhor falou que Jesus nunca entrou num templo. Vamos ver. Não, só Levi. É o santo dos santos. Ô, irmão, o senhor não acha estranho que Herodes, que mandou matar ele, Herodes mandou matar as crianças, construir um templo? O senhor não acha estranho isso, não? O próprio Herodes que mandou matar as crianças, para matar ele junto? E o templo de Salomão? Não, Salomão, o Criador mandou Nabucodonosor destruir. Eis perdi meu servo Nabucodonosor para destruir. Eu não estou falando esse. Herodes era como uns crentes que tem hoje, rebelde. Herodes era apenas... Herodes era crente? Ele era judeu, só que ele era um camarada que ele era endemoniado. Ele queria matar as crianças mesmo. Isso aí ele era judeu. Agora, o senhor tem coragem de me dizer que Herodes andou de acordo com a palavra de Deus? Nunca, por isso que ele construiu o templo. Se ele andasse, ele não construía templo. Salvador nunca mandou construir. Jesus mandou um templo algum dia? Nunca mandou. Jesus nunca mandou construir um templo. Jesus nunca mandou. Jesus era o mais pobre, apesar de ser o filho do rei. Ele disse que as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, eu não sei. Está cheio de casa dele? Eu sei. Ele tinha mal a casinha dele, que até lá ele chegou com os discípulos e os irmãos deles acharam ruim, porque ele andava com 12 discípulos. Para entrar numa casinha daquela, o senhor sabe que ele era pobre. O senhor sabe que ele foi de Jerusalém para num jumentinho. Ele entrou no jumentinho na cidade. Como é que ele ia construir um templo? Me explique. Não, mas ele nunca mandou ninguém construir. Lógico. O senhor já mandou quem construir um templo? Eu nunca mandei. Agora, se eu tivesse dinheiro, eu construiria. Ô, irmão, o senhor sabe quem mandou construir o templo? Foi Deus, que ele falou assim: Davi, você não me construirá a casa, mas eu te construirei. Eu te construirei. Nunca mandou construir um templo? Hein, irmão? Olha. Deus nunca mandou construir um templo, o senhor acabou de falar. Não, olha. Deus disse assim, ó: Natan, vai a Davi e diga: você não me construirá templo, mas eu, Criador, te construirei templo. Aí... Salomão não, senhor. Salomão... É o Criador que construía templo para ele. O senhor falou que Salomão não construiu um templo? Não, construiu. Porque ele era um vagabundo. Não está entrando em contradição? O senhor não sabe não contradição. Eu estou falando. O Criador, como nós falamos em casa, o Criador falou assim, ó: Davi, você não me construirá casa, mas eu, o Criador, te construirei casa. Mas para que ele construiu o templo? Não, eu estou falando. Não é que o Criador mandou Salomão construir. O Criador falou para Davi que o próprio Criador construía para Davi casa. Tá, mas para que ele construiu o templo? Salomão era maluco. Ele construiu o templo para o Deus das trevas, que ele falou. O Deus das trevas, que habitaria nas trevas, me pediu para construir uma casa. Ele vamos ver se é isso mesmo. Em Gibeá. O senhor falou... O senhor tem que falar, porque senão fica ruim a ligação. É porque o irmão passei em tudo de uma vez, ele não para num tema. Ele fica percorre tudo de uma vez. O que o senhor vai falando que não é verdade, eu vou descobrindo na Bíblia. Eu que conheço a Bíblia, e vou falando para o senhor. Então, mas aí ele fala, aí depois o senhor responde. Tá. Depois ele fala, porque senão fica ruim a vídeo. Tá bom. Eu pergunto. O irmão Ailton, por exemplo, o senhor hoje vai à igreja. Se o senhor não tivesse nascido na época do Salvador, o senhor conseguiria ir na igreja? Os tempos eram outros. O pessoal ia ao templo. Jesus mesmo, nesse dia que ele entrou no templo, ele veio de longe. Era 3 dias de viagem, a Bíblia nos diz. Ele era criança, irmão. Ele foi apresentado lá segundo o costume judaico. Não. Era uma religião antiga aquilo. E o pai dele era da religião. O senhor não está entendendo o que é que eu falei. Eu falei que eles viajaram 3 dias junto com o povo. E não era só ele. Não era só ele. Eu creio que ali umas 3.000 pessoas. Eles foram daquela cidade até Jerusalém, que era o centro da adoração. Né? Isso porque era o povo judeu. Quando Jesus veio, que começou... Jesus falou: ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E dividiu em 2 classes. Aquele que crê e o que não crê. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, porém, será condenado.
ele instituiu para que a igreja, para que os discípulos, os apóstolos, aliás, fossem até e pregassem o evangelho. E conforme eles foram, o senhor imagina, eu, um cristão, se faz uma igreja em Jerusalém, hoje eu, e em Jerusalém, eu não tenho dinheiro nem para ir em Brasília. Agora o senhor imagina para ir em Jerusalém prestar culto lá no templo. Não é melhor fazer uma igreja aqui no bairro e prestar culto aqui? Ou eu estou errado? Está errado. Por quê? Me explica. Onde é que eu estou errado? Porque o Criador não habita em templo feito por mãos de homens. Por isso que aqueles templos todos. Aqueles templos foi tudo destruído, irmão, por ele. Não, pastor, o senhor não entendeu. O senhor não entendeu. Ele habita, ele passou a habitar em templo feito por mãos de homens. Não, o senhor tá indo para outro lado. Eu estou falando para eu ir adorar. A casa de Deus é chamada de casa de oração. Casa de oração é nós, irmão. Está escrito assim lá, a gente pode ver. Ali, para adorar, ele fala que adora em espírito. Aí ele fala, o Pai procura os verdadeiros, que adora em espírito. Adorar em espírito, irmão, não é expressão física. Adorar em espírito não é ficar batendo palma, cantando. Tá bom. Me explique por que é que Pedro, ele pregava e toda tarde ele ia para o templo, adorar a Deus no templo. O senhor está sonhando, ele foi lá e apanhou porque ele falou a verdade. Ele foi lá, ele falou a verdade e apanhou, está em Atos. Ué, o senhor não viu que aquele povo do templo prendeu ele? Porque ele falou a verdade lá dentro? Quase 5.000 almas ele tirou do templo, irmão. Ele não botou, não, ele tirou, lê para o senhor ver. Quando ele subiu a hora nona para falar lá, ele falou, tinha um cara que era colocado na porta, ele subiu, e quase 5.000 almas se rendeu à verdade, saiu daquele lugar, e os donos do lugar pegaram ele de pau e botaram eles na cadeia, está escrito. Não, ele ia para orar. Para orar o quê, irmão? Aquilo é para falar, a palavra orar é a mesma. Não é para orar, é para falar. Vai lá ler o texto sobre em Atos. Por que será que aqueles homens prenderam ele? Lá dentro, quando eles falaram a verdade. O Criador, irmão, não habita em templo feito por mão de homens. Nunca habitou. Então, e ele ia fazer o que no templo? O Criador? Ele é onipresente, irmão. Ele está em todo lugar. Posso buscar o quê? Ele foi buscar o quê? Ele foi fazer o quê no templo? Quem? O Pedro? Sim. Foi fazer o que eu faço sempre. Vou lá tirar o pessoal de lá. Vou lá falar a verdade quando eu posso. Tá mesma coisa que eu. Se o senhor me chamar para pregar na igreja do senhor, eu vou lá. Vou falar a verdade. De lá vai sair um monte de gente de lá. Não. Você não o Pedro fez fazer isso. Seu Rubio, o senhor faz isso com quem não conhece a verdade. Quem conhece a palavra de Deus, o senhor não consegue. O senhor falou... Deixa eu falar só porque o senhor não consegue. Sabe por quê? O senhor falou que Pedro nunca foi orar no templo. Vamos ler. Vamos ver se o senhor está falando a verdade. Ele foi na hora nona falar. Orar e falar é a mesma palavra, irmão. Tá bom. Vamos ver se o senhor está falando verdade ou mentira. Vamos para a Bíblia. Pedro e João subiam juntamente ao templo na hora da oração nona. Ele ia fazer... Atos Apóstolos 3 primeiro. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola, os que estavam. E ali, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João fitaram os olhos nele e disse: olha para nós. E olhou para aquele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas que tenho, isto te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora, quer que fala aqui? Eles foram orar.